agora para falar com vocês aí sobre como combinar ciência de dados e UX, né? Como conectar essas duas coisas para gerar uma experiência mais efetiva, para conseguir gerar melhores produtos. Para falar sobre esse tema com vocês, são duas pessoas, são dois palestrantes. Um deles é Data Scientist, manja bastante de dados, já trabalhou com mais de 20 anos nessa área. E o outro é um designer com mais de 10 anos de experiência, e os dois trabalham na Dextra. Eu tenho o prazer aí, a honra de convidar o José Carlitos e o Thiago Quintanilha. Sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer, né, o espaço. Acho que uma pessoa, eu participo do DevCamp aí, né, desde 2014, então poder estar palestrando aqui acho que é algo que não tem preço. Então, o tema da nossa palestra é como impulsionar o seu produto digital com UX e inteligência de dados. Eu sou o Thiago Quintanilha, todo mundo me conhece como TA na Dextra, trabalho como Product Designer ali e estou em parceria com o meu querido amigo aí nessa palestra. Tamo junto, Thea. Obrigado. Agradecer também a oportunidade de estar participando pela primeira vez do DC Camp. Muito obrigado aí, Dextra. Eu sou o José Carlitos. O pessoal me conhece aqui na Dextra como Carlitos só, tá? Sou engenheiro de dados, analista de dados, cientista de dados também um pouquinho. Estou aqui na Dextra há aproximadamente 2 anos. Então, pessoal, a gente vai falar de alguns tópicos aqui, os principais desafios que a gente encontrou, né? No projeto. Vai ser um bate-papo, assim, de mostrar mesmo a experiência nossa dentro desse projeto, tá? A gente vai falar também um pouco sobre growth, o que é, por que aplicar, growth de produto, os desafios em conjunto que a gente encontrou, as duas áreas, né? O que a gente fez na prática e os resultados que a gente obteve. Bom, aqui em questão, o produto é um produto de cartão de benefícios, né? Acho que a grande maioria dos brasileiros, dos espectadores aí, já utilizaram cartão de alimentação, refeição, alguma vez na vida. Então, nesse caso aqui, nós temos o app Android, o iOS e o web, o site, né? Como principal canal de comunicação entre a empresa prestadora de serviços e o cliente final. Assim, quando a gente chegou nesse projeto, o sistema, o aplicativo era bem tranquilo, né? Era bem pequenininho, assim, só dava para ver a visualização de saldo, ativação de cartão, a lista de rede de aceitação, coisas bem básicas que a gente conseguia fazer nesse aplicativo. Porém, o volume de pessoas que acessava eram milhões, aproximadamente 6 milhões de acessos nos últimos 12 meses a gente conseguiu aferir. E quando a gente chegou, a gente herdou esse projeto de uma outra empresa que já estava fazendo atividades com eles. Quando a gente chegou, o cliente assim estava muito animado para fazer melhorias e evolução. Ele tinha um plano extremamente agressivo de melhorias. Porém, a gente teve vários desafios quando a gente iniciou esse projeto. Um deles foi a credibilidade dos dados. Era muito comum, assim, ouvir desse cliente nosso que os dados não batiam. As pessoas de contratos de outros departamentos tinham X milhões de registros e os nossos dashes estavam mostrando, assim, Y milhões de registros. Muito complicado. Os dashes também não eram nada intuitivos. As POs entravam nos dashes e saíam com mais dúvidas. Assim, ninguém estava usando os dados, né? Um outro problema que a gente teve é o custo extremamente elevado. A infra de analytics, que era toda no GCP, ela utilizava o Firebase, o BigQuery, e os dados eram mostrados ali no Data Studio. Um outro grande problema ali, com essa infraestrutura, era a parte de volume de dados. Assim, cada query que a gente executava, ela gerava muitas
um valor muito alto, porque o volume de dados era extremamente excessivo, era 50, 60 gigas por dia de informações que a gente consumia. Então, o custo começou a ficar caro. Quer dizer, o custo ficou caro referente ao o budget que a gente tinha, né? E assim, a gente até parou de fazer análises exploratórias, paramos de fazer tudo. A gente tinha medo de usar o sistema por conta do preço, e assim, estava estourando o preço, né? Um outro grande problema era a entrega. A gente não conseguia entregar rápido. Quer dizer, a outra empresa não conseguia entregar rápido e a gente já chegou assim com esse objetivo de melhorar o tempo de entrega. As POs reclamavam que qualquer KPI nova, qualquer mudança nos dashes demorava uma semana, 4 dias, 5 dias, e é coisa que deveria ser feita assim, instantânea, né? E, consequentemente, elas não estavam usando os dados, assim, zero decisões estavam sendo tomadas com os dados. Imagina, assim, o cliente pagar uma fortuna e ter um monte de dashes que não serviam para nada, só gerava mais confusão para eles quando eles acessavam esses dashes. E aí, falando um pouquinho dos desafios técnicos. Na parte de engenharia de dados, os principais desafios que a gente enfrentou foi a parte de custo, né? Firebase, BigQuery, Data Studio aí, estava muito cara. Cada query custando em dólar, e assim, impossível de disponibilizar isso para muita gente. Então, paramos de fazer análise exploratória, como eu falei, deixamos os dashes quietinhos, disponibilizamos os dashes apenas para mim, para as duas POs que tinha na época, e para o TA, que era o cara de UX e UI, que ajudava a gente também. Então, sim, não dava para disponibilizar para mais ninguém, senão ia estourar o budget. Na parte de LGPD, a gente tinha zero controle sobre a disponibilidade dos dashes. Assim, a única maneira de disponibilizar o dash era através de um link. Isso porque no GCP, no Google, você só consegue fazer o controle para pessoas que utilizam contas Google. E não era o caso do cliente. Aliás, esse cliente ele não podia acessar nenhum e-mail exterior. Deixou bem complicado para a gente também. Um desafio bem grande. Na parte de análise de dados, GA, a gente não tinha GA, não sabíamos que tinha o GA, ninguém sabia, ninguém usava, apenas fomos descobrir depois que o pessoal de campanhas utilizava o GA, que é a parte de Google Analytics, né, a parte pré-definida do Google para acessar os dados de forma gratuita. Então, foi uma outra dificuldade que a gente teve também. Na parte de machine learning, era mato, não existia nada de machine learning, porém existia uma grande demanda para fazer a classificação do texto e comentários. Imagina assim que existe uma área dentro do aplicativo onde você pode fazer comentários e a gente precisava analisar esses comentários. E assim, são vários comentários, a gente precisava fazer essa classificação dessa linguagem natural usando algum algoritmo de machine learning para fazer a classificação e gerar tipo um mapa de nuvem, né? A gente não tinha nada disso. Nada mesmo. E aí era uma situação bem complicada. Legal. Com base, então, em todas essas soluções técnicas, né, que foram faladas pelo Carlitos, isso trouxe para nós uma potencialização, né? Acabamos entrando nessa continha, que é o título do slide, onde design mais dados mais cliente se torna algo mais forte do que era antes. Então, com base nesses itens que o Carlitos citou anteriormente, a gente começou a resolver aqueles desafios iniciais ali e também aumentar algumas coisas referentes a design, então melhorar, né? Então, no caso, a inserção de dados na etapa de visual e experiência do nosso trabalho, então desde o wireframe até a parte de teste de usabilidade, a gente passou, né, a ter essas informações, esses dados um pouco mais fiéis para a gente poder utilizar no dia a dia. Essa união também passou a melhorar a aumentar, na verdade, o nosso envolvimento nas decisões estratégicas do cliente, então, atrelando negócio e experiência do usuário.
e, consequentemente, a gente passou a acompanhar a saúde do produto com mais frequência. Então, dessa forma, a gente começou a ter respostas mais rápidas a possíveis problemas que aconteciam em produção ali, né? Então, até coloquei ali um filetinho embaixo, mostrando, né, que, no caso, aqui na Dextro nós temos o capítulo de design, a MUX, né, e o capítulo de dados, que é a DNA, e esse relacionamento sério aí que a gente começou a construir dentro desse projeto, fez com que a gente começasse a maximizar os resultados, né, de negócio dentro desse cliente, olhando, como eu havia falado, tanto para a experiência do usuário, design, quanto para negócio, dados, enfim, toda essa conexão no dia a dia. Eis que surge o Growth. Então, a gente viu, poxa, temos um trabalho bacana, né, de design, começando a se estruturar dentro do time, e isso super atrelado a design, né, e olhando para negócio ali, numa constância bacana. Então, a gente olhou, poxa, não vale a pena a gente começar a olhar para growth, né, que, para quem não conhece, é um termo criado pelo Sean Ellis, que, segundo ele, basicamente a definição disso é marketing orientado a experimentos. Mas no nosso caso, como é um produto, então a gente até deu uma grifadinha aí no marketing, né, e substituiu por produto. Então, o objetivo disso é encontrar oportunidades visando resultados rápidos, para impulsionar cada vez mais o crescimento dentro do produto. E por que fazer growth? Então, isso. Por que aplicar growth, então? Então, a gente uniu o útil ao agradável, né, que era um processo que estava nascendo ali dentro do time, e também, acho que essa frase resume bastante. Então, da gente antecipar riscos e aprender rápido no produto. Então, através dessas análises, através desse cruzamento de dados, respirar isso no dia a dia, ia fazer com que a gente, às vezes, olhasse com mais rapidez para alguma coisa e tivesse, né, uma ação rápida também e um aprendizado com aquilo ali no dia a dia, e aí não só falando de nós aqui, né, design e dados, mas o time como um todo. E acho que uma frase também que responde o porquê da aplicação do growth, no nosso caso aqui, seria uma também que foi o próprio Sean Ellis também que comentou, que é quando um concorrente nosso está fazendo 10 experimentos ali no seu produto, e nós estamos fazendo só um, então no caso ele está 10 vezes na nossa frente. Então ele está antecipando riscos 10 vezes na frente e aprendendo 10 vezes na nossa frente. Então acho que é algo que vale a pena a gente levar em conta aí, né, no nosso processo. E daí a gente cai, né, como tinha falado anteriormente, essa metodologia ela foi, né, olhando inicialmente ali para marketing, a gente acabou, né, olhando tudo isso para o nosso produto e focando em alguns indicadores, que são esses 4 que estão no slide, que seriam inseridos dentro da jornada do usuário. Então, o primeiro dele é a aquisição e ativação. Então, como a gente pode atrair, né, mais pessoas para o produto e ativar, né, trazer clientes em potencial, às vezes encontrar um perfil, um público que vale a pena a gente fomentar ali e tentar trazer para dentro do produto, né? Tem a parte de engajamento e reputação. Então, assim, como manter os usuários engajados, ele tendo uma experiência incrível ali no produto, fazendo com que ele se mantenha, divulgue, compartilhe, chame pessoas para dentro do produto. Tem o ponto também de receita e saving, né? Então, poxa, dentro do nosso app nós temos algumas funcionalidades que fazem o usuário, às vezes, não ir para uma URA da vida, ou fazem com que ele faça alguma ação e tenha um retorno monetário, né, para o cliente, para o nosso cliente. Então, como fazer com que isso, né, cada vez se torne um pouco mais recorrente dentro do app e o cliente obtenha resultados positivos em saving, né, então economizando com centrais de atendimento, por exemplo, e também aumente as suas receitas, né. E, por fim, um ponto bem bacana também, que é a questão da retenção e do churn. Então, da mesma forma que a gente quer que ele fique engajado dentro do app, a gente também quer que ele se mantenha ali.
e não saia. Então, que aquele app se torne parte do dia a dia dele. Então, ele tem aquilo ali dentro da rotina dele como algo essencial. Bom, agora falando um pouquinho dos principais desafios que a gente encontrou os dois departamentos aí, o UX e UI e dados. Criar criar uma cultura de dados, né? As pessoas dentro desse cliente, elas só usavam dados e quando elas precisavam passar algum status ou ir para alguma reunião com a diretoria. Então, elas não usavam dados assim com recorrência para tomar decisão, não tinha nada disso. Comigo era sempre assim, era as POs me perguntando quantos usuários, quantas instalações, quantas desinstalações tivemos, eu passava realmente um número para elas e era isso. E aí eu comecei a ter alguns insights, pô, já vou deixar isso pronto e vou ensinar elas a usar, pô, não dá para, né, ficar só assim. Foi muito difícil, assim, mostrar para elas a importância da gente estar usando os dados de maneira diferente, né, para tomar algumas decisões. E aí, só com o tempo mesmo, a gente conseguiu estar puxando elas para mais perto, tá puxando o TA, porque a gente começou a montar um processo, né, que integrava todas as áreas. E para criar um time multidisciplinar, foi bem complicado também. Chamar os devs para perto, porque os devs faziam o tagamento, né? Quer dizer, fazem os tagamentos ainda. A gente teve que explicar para os devs, ó, vocês fazem o tagamento, se não fizer certo, o dado lá na ponta do dash não vai sair de acordo. Não vai sair o dado e aí você vai ter problemas aqui comigo de dados e eu vou ter que ter problemas com as POs. Então, a gente começou as quatro áreas, as POs, os devs, UX, UI e dados, trabalhar juntos, sentar numa reunião e começamos a trabalhar junto. Isso. E aí cai, acho que no ponto que estamos trabalhando ainda, acho que é até algo constante, que é o ponto 3, que é preparar o produto para growth. Porque, assim, acho que até evoluindo um pouco do ponto 1 e 2 também, o time todo não tinha, né, ali a vivência, a recorrência de olhar para os dados, de perguntar, de trazer para a gente esse ponto, o que a gente vai medir, qual que é o indicador que a gente vai trazer. Então, assim, o ponto 1 e 2, eles andaram juntos, foram desafios que foram complexos, mas a gente começou, né, a essa cultura para dentro do time e fazer com que aquilo ali ficasse enraizado no dia a dia, né? Então, não só nós do time de design, o pessoal de dados, que não fossem só nós que levantássemos essa bandeira, né? E sim o time como um todo. Mas o ponto 3, a questão de preparar o produto para growth, aí a gente já entra em coisas um pouco mais técnicas, porque assim, tudo bem a gente às vezes analisar um dash, analisar uma informação ali, um indicador e tirar um insight. Poxa, vamos experimentar isso aqui dentro do produto? Só que será que o produto ele está alinhado para subidas em produção no momento que a gente quiser? Ele tem uma estrutura adequada, né, para a gente poder fazer esses experimentos, essas validações. Então, assim, acredito que é a etapa que é o desafio que ainda nos consome. Acho que faz a gente pensar nisso dia a dia, cada vez mais, né, para a gente conseguir chegar nessa estrutura perfeita, né? Onde a gente, poxa, vamos testar. Sobe agora. Não deu certo. Pô, desliga à tarde, desliga à noite. Ou não, deu certo, vamos acompanhar aqui por um mês. Um experimento, uma mudança de botão, um teste AB, alguma coisa assim. É algo bem acho que desses 4 desafios, como eu já falei, é o mais casca grossa, assim. Sim, esse está em constante evolução, né, Thea? Constante desenvolvimento. Exatamente. E o quarto ponto, acho que vem, né, depois da gente preparar essa estrutura, que é trazer, além da cultura de dados, a cultura de experimentação. Então, assim, a gente já consegue, por exemplo,
fazer com que o pessoal olhe para dados e traga, às vezes, uma feature, uma melhoria dentro de algo que já existe, mas o experimento já é uma coisa diferente, né? Porque a ideia é que ele seja mínimo, descartável, e pode ser que ele dê certo ou não. Então, a gente não quer que sempre tenha, né, a recorrência de, poxa, vamos criar uma feature que consuma aí 2, 3 sprints, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses, para subir e depois a gente ter o retorno de que não funcionou, ou que não teve engajamento do usuário, enfim. Então, acho que esse ponto aí é o ápice, né, do nosso trabalho, da nossa estratégia, é ter essa cultura de experimentos enraizada também no nosso dia a dia. E na prática, o que a gente faz, né, para poder fazer essa roda girar e fazer com que isso, de fato, aconteça, né, no dia a dia do time. Então, acho que um ponto que vale ressaltar, primeiramente, é que o time todo participa. Então, acho que aquele ponto que o Carlitos mencionou do time multidisciplinar é a gente ter conseguido trazer essa importância, né, da gente olhar para os dados, por exemplo, para qualquer pessoa do time. Então, o primeiro passo que a gente tem, eu até frisei, né, alguns pontos, separei eles, porque o que eu quis mostrar com isso, que os primeiros tópicos eram o que a gente tinha antes e o que foi inserido, né, dentro de cada etapa depois que a gente começou esse trabalho. Então, a gente tem, as atividades vinham de backlog, né, então sempre alguma feature, algo. Hoje a gente tem a árvore de oportunidades, que, assim, o nome dela já fala um pouco o que significa, mas basicamente é envolver o time todo em uma dinâmica onde a gente veja oportunidades olhando para o negócio. Então, olhando para os objetivos de negócio do produto, a gente conseguir, né? Qualquer pessoa participa do time e consegue trazer uma ideia, uma oportunidade, alguma coisa para a gente investigar. E as análises, né, das lojas e dashboards já criados. Então, a gente tem toda essa estrutura dos indicadores, dos funis e tudo mais, que também, às vezes, sai algum insight, sai alguma feature, alguma ideia para a gente poder trabalhar ali nas sprints, né, junto com o time. Depois, no segundo momento, a gente tem, acho que, como resolver essa coleta de dados, né? Então, como que a gente vai fazer? Anteriormente, nós tínhamos, né, então, a criação das tags, então, que basicamente são textos que a gente dispara para uma ferramenta que depois a gente consegue pegar o indicador, né, a somatória dessas tags e trazer um indicador em forma mais visual. E, junto a isso, a definição desses indicadores. Mas a gente não tinha um ponto que acho que foi um divisor de águas, que era a homologação desses tagueamentos. Acho que isso foi um ponto crucial para a gente conseguir ter mais fidelidade nos dados, que era um ponto que lá no começo o Carlitos comentou, dos dados que não estavam fiéis ali, né, nas plataformas que a gente utiliza. E Sim. Aí tem o terceiro. Aí tem o terceiro, né, Thea? Eu te interrompi, desculpa, mas Folguei o aqui, desculpa. acompanhamento e a criação dos dashes. Aí, o processo de criação do dash começou a ser um processo entre eu, o TA e as POs, assim, 3 áreas distintas ali criando, não é simplesmente mais trazer apenas os cliques e as views, jogar no dash, e não. A gente busca fluxos agora, fluxos completos de dados. A gente busca erros dentro desses fluxos, a gente busca montar funis, a gente também agora faz muito acompanhamento dos indicadores, e assim, tem reuniões recorrentes para a gente olhar os reportes, sempre, entendeu? E com isso, os resultados que a gente conseguiu, já dá para mensurar. Por exemplo, 60% de redução de custo. Lembra que eu falei para vocês lá que a gente fez uma reestruturação na parte de pipelines, a gente começou a olhar para os pipelines, o custo estava quase inviabilizando o projeto, fizemos essa reestruturação, colocamos o Dataproc, que é um cluster para fazer como se fosse um ETL, a transformação dos dados ali no meio, e a gente começou a agregar os dados.
Antigamente a gente olhava para um universo de dados muito grande, por isso que ficava custoso, né, no BigQuery. Então agora a gente já tem tabelas mais agregadas e divididas por produtos e por data. Também agora a gente tem o alimentação, refeição, o combustível, todos divididinhos ali e agregadinhos já por data, o que reduziu muito. Outra atividade, outra negociação que a gente teve com as POs foi assim: a gente não precisa tomar decisão em cima do universo todo de dados. Conseguimos reduzir isso para 90 dias? Conseguimos. As POs deram ok, vamos trabalhar com 90 dias. Vai reduzir o custo, reduziu muito o custo. Então a gente conseguiu 60% de redução do custo, o que voltou a viabilizar o projeto. Já estavam desistindo, né? Na parte de análise dos funis, dos fluxos que eu falei, a gente identificou que várias pessoas estavam saindo de alguns fluxos, por exemplo, o fluxo de onboarding, durante um dos passos. E a gente foi olhar com calma, a gente viu que esse fluxo de onboarding tinha 3 etapas. E aí uma conversa entre as POs, o TA, eu passei informação, né, as POs, nossa, é isso mesmo, vamos falar com o TA, vamos. Aí a gente decidiu, pô, vamos simplificar? Vamos. Só nessa simplificação a gente conseguiu um aumento de 22% no número de pessoas que chegavam no final do fluxo. Assim, Sim. só coisa simples, nenhuma ciência de foguete, só analisando os dados corretamente, entendeu? Exato. E acho que até linkando, né, esse segundo item com o próximo, esse aumento de 22%, essa análise ela só foi possível porque a gente chegou em 100% de confiabilidade dos dados. Então, com esse processo, né, que a gente passou ali no slide falando da parte prática, então a gente garante que o que foi definido de indicadores, a gente tem no Tagbook, né, que é a nossa planilha ali, com todas as tags bonitinhas, preenchidas. A gente garante também que isso foi para o código e que, de fato, está sendo disparado para a ferramenta onde a gente vai captar a somatória dos indicadores e exibir isso. Então, com essa informação, a gente conseguiu ver, né, esse drop dos usuários nesse onboard, né, de uma funcionalidade específica que a gente tinha e nos ajudou a ter essa resposta rápida. E também, falando em resposta, a gente zerou esse tempo de resposta referente aos materiais, aos dashboards, aos indicadores que eram disponibilizados para o pessoal do time. Então, hoje, todas as funcionalidades que a gente sobe para produção, no momento zero, a gente já consegue captar os indicadores. Então, o usuário deu o primeiro clique, visualizou a primeira tela na jornada dele, a gente tem esse indicador. Então, acho que isso é crucial para essa ação rápida, né? E para esse aprendizado constante que a gente tem. Quer complementar, Carlitos? Não. Eu ia falar sim, sim, e não teve nenhuma ciência de foguete novamente, foi só conversa e procedimentos que a gente implementou entre as áreas. Show. E aí, falando, acho que de vitórias, acredito que até o pessoal que está assistindo que já teve alguma experiência referente a growth, referente à experimentação, a gente está, né, nesse momento de catequização referente aos experimentos, então o nosso produto ele não está perfeito, né, para a gente poder experimentar no momento que a gente quiser, mas a gente já conquistou, né, de puxar 2 experimentos para os nossos planejamentos, então eles estão em andamento, o pessoal está codando, então acho que isso é uma grande vitória para a gente conseguir, dentro de 2 áreas do app, ter experimentos rodando e a gente conseguir coletar insights para, no futuro, ver se essas features, esses pontos dentro do app, vale a pena, né, a gente fazer uma evolução ou não. E 2 pilotos de funcionalidade. Então, nos últimos tempos, acho que todo esse papo, né, esse envolvimento com o cliente, com o time, toda essa parceria fez com que também fosse meio que instaurado dentro do processo de subida de uma feature maior dentro do app, que ele se tornasse, que ela fosse um piloto inicialmente, ao invés de já ir para mar aberto direto. Então a gente consegue antecipar alguns problemas,
num público mais reduzido, consegue às vezes entrar no detalhe, conversar direto com o usuário para pegar esses insights e poder melhorar isso. E aí a gente garante que quando essa funcionalidade for para mar aberto, as chances de ter problemas assim básicos ou que possam gerar comentários negativos, por exemplo, na loja, sejam baixas. E aí teve a mudança de prioridades. Isso. E a mudança de prioridades começou quando a gente começou a analisar os dados de cliques de botão da FAQ, que é as perguntas frequentes, né? A gente começou a analisar os cliques e verificou que tinham 2 milhões de cliques. E a FAQ direcionava a gente para o site, para o web. A gente começou, tem 2 milhões de pessoas, no mínimo, né, que já foram lá para o site. E esse cliente, ele estava deixando o site de lado, não estava mais utilizando o site. Assim, um outro exemplo de que, quando a gente começou a analisar os dados de maneira correta, visualizar, a gente conseguiu mudar até prioridade, a gente conseguiu trazer uma pessoa para olhar para o site e a gente conseguiu fazer com que as POs priorizassem isso. Não vamos deixar o site de lado, vamos voltar e vamos utilizar o site. Uhum. E para finalizar, cultura de dados. Depois de tudo isso que a gente falou, todo esse trabalho, a gente conseguiu trazer as POs, os devs, depois de vários anos, um ano e pouquinho aí de reuniões, mostrando dados, de problemas. Hoje a gente pode dizer que a gente tem uma cultura de dados nesse cliente. Assim, não foi fácil, foi a duras penas. Muito trabalho, muito suor. Muita conversa. Muita conversa. Sim. Não existe nada de extraordinário, não fizemos nada de extraordinário. Podemos dizer que a gente fez o básico, né? E podemos concluir aí que quando essas duas áreas, eu vou falar três, né? A apresentação está falando de as duas áreas apenas, mas eu vou falar das três. Quando as quatro, quando o PO, UX e UI, e nós de dados, e os devs, trabalhando junto num produto, não tem quem segura. É certeza que vai impulsionar seu produto digital. Essas 4 áreas são as 4 áreas chaves. Falando assim, a grosso modo, para concluir para vocês, tá? É claro que tem muito mais detalhes que a gente excluiu, porque é uma apresentação de 30 minutos apenas, então a gente fica à disposição aí, caso tenha algumas dúvidas. Isso aí. Queria agradecer novamente. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Carlitos. Valeu, TA. Eu discordo, cara. Eu acho que vocês fizeram algo extraordinário, sim. Consegui fazer essa transformação, né, baseado em dados, baseado em experiência. E eu tenho uma pergunta que é referente a... Eu entendi a parte técnica, né? Entendi como vocês construíram os dados, como vocês construíram aí a dinâmica, mas teve uma parte que ficou para mim do que vocês falaram, que é como vocês dois, dentro aí de vários contextos, né? Tinha time de produto, tinha time técnico, áreas de negócio e tudo mais, vocês dois ali meio como conectores para conseguir conectar os pontos e fazer essas coisas acontecerem, combinando com as pessoas. Conta um pouco disso, assim. Acho que isso também foi muito importante nessa jornada. Sim. Acho que a partir do momento que... porque acho que contando um pouquinho do que não teve na apresentação, né? A gente já tinha esse trabalho de design rolando dentro do time, mas aí veio, né, a necessidade de olhar mais para os dados. E aí o Carlitos veio para dentro do time para somar, e a gente passou a... Toda a conversa com o PO, toda a conversa com algum stakeholder, todo o envolvimento quando a gente ia falar de alguma coisa referente a alguma coisa, a gente estava junto. Então, sim. E aí isso passou também a necessidade de a gente marcar agendas recorrentes, então, com o time. Então, acho que... Só complementando o TA, eu sempre chamava o TA para me ajudar com os dashes, assim, apesar de eu saber mexer com data... Oi? E você, né? Vice-versa. Isso, eu sempre chamava o TA
para me ajudar a dar uma cara bonita para os dashes. Apesar de eu saber mexer com Data Studio, era sempre chamar no TA, e aí os processos também que a gente criou gerou essa proximidade. Os processos de homologação, de Dash, ou seja, o TA ele faz um esqueleto bonitão para mim e eu venho com os dados, depois a gente chama as POs, assim, os três caras vêm, as três áreas se integram ali em um Dash, e aí foram vários, tem mais de 50 Dash, 50 tipos de informações assim que a gente Sim. tem, e foi assim que eu acho que a gente conseguiu. Em resumo, assim, a gente deu a mão e andou junto mesmo, sabe? Então, a qualquer momento que tinha alguma decisão a ser tomada, a gente estava junto e puxando, né? Os POs cobrando. Mas hoje, como foi falado, né? Essa cultura ela já está um pouco mais enraizada e a galera até cobra a gente, às vezes, se a gente deixa passar alguma coisa. Legal, literalmente dados e UX deram as mãos aí para fazer esse processo acontecer, né? Virtualmente. Virtualmente, literalmente. Você tem alguma pergunta para você? Tenho sim. Tenho uma pergunta para vocês dois, assim. A gente tem uma teoria de que a análise de dados tagueia tudo, né? Tagueia tudo para descobrir tudo. Isso não é o melhor caminho, a gente sabe disso. Então, eu queria saber de vocês se existe uma estratégia para definir, logo no início do projeto, quais são os dados, o que vai ser tagueado dentro do produto. Vocês têm alguma dica para isso acontecer? Sim, Legal. eu tenho. Posso pegar essa até depois você complementa? Pode, fica à vontade, claro. A dica é: peguem os principais fluxos, fluxos de onboarding, fluxos de cadastro. Comecem com os fluxos, olhando sempre para aquelas KPIs que a gente falou lá no começo. Aquisição, ativação, churn, como reter o usuário. Então, olhem para os fluxos de retenção, olhem para fluxos e não para tags simplesmente. E outra coisa, colocar dados na tela, por colocar, os dados têm que fazer sentido, tem que ter um storytelling. Se não tiver um storytelling, uma contagem da história, uma história por trás, não serve, vai só gerar confusão. Isso. E acho que até complementando o que o Carlitos falou, você tem pouco tempo, e algo que acho que vai ser de extremo valor para todas as áreas envolvidas, pega a entrada do usuário no fluxo e o sucesso. E daí você tendo esses dois indicadores, você consegue tirar pelo menos a taxa de conversão. Então, de cada funcionalidade dessa. Aí depois, com mais tempo, com mais calma, aí pode ir entrando ali dentro, poxa, vamos montar um funil bonitinho de todos os steps, mas acho que inicialmente a entrada do usuário que marca o interesse dele, né, sobre aquilo, e o sucesso, a gente tem essas duas informações, a taxa de conversão já consegue fazer um mundo aí. Acho que a galera de UX aí que já teve contato com esses dados, com certeza pode confirmar isso daí. Já pira, né? Eu acho que, como você falou, é uma construção também, né? Vai aprendendo e vai tagueando e vai fazendo, é tudo um processo contínuo ali, né? Eu vou chamar agora o Greg. Greg está frenético aqui com as perguntas, está lá na plateia, tem uma pergunta para vocês também. Show. Opa, beleza, Bora. gente? Tudo bem aí, teatro? Tudo bem, Carlito? A minha dúvida é como aplicar os conceitos de growth em um cliente que não tem maturidade para entender os ganhos com isso. Vai lá, TA. Perfeito, Greg. Assim, acho que foi algo que a gente até falou, acho que no finalzinho aqui, muito passinhos de baby steps, né? Que a gente Baby fala. steps. Aquele, vamos conversar, vamos entender. Às vezes, assim, a gente acaba no início caindo naquela famosa pastelaria, né? Que a galera acho que mexe principalmente com UI, está um pouco mais acostumada a ouvir esse termo, né? A pastelaria. Então, igual o Carlitos comentou, poxa, faz um indicador aí para mim. Puxa a porcentagem, o número de usuários que acessaram. Beleza, a gente vai puxando. E aí, foi, por exemplo, o que o Carlitos comentou também. Vou aproveitar, já montar algo mais estruturadinho. Vou aproveitar, teve um espaço em uma feature que a gente sabe que é importante, vamos colocar tagueamento. A gente sabe que não é uma cultura, não é algo que está recorrente no nosso time, mas aqui,
tipo, dá uma choradinha pro PO, por exemplo, fala, meu, vamos fazer um esforcinho, colocar aqui, isso aqui vai ser muito importante. Você vai ver, assim, meu, depois você pode me xingar se o negócio não der certo. E aí, com esses pequenos, né, pontos que a gente vai atacando de forma positiva, vai puxando, vai evoluindo, aí, quando você vê, já tá, né, a galera cobrando, falando, o tagueamento não tá pronto, dashboard, tá criado o dashboard, como que a gente vai tirar essa informação? Isso aqui precisa. Então, acho que a resposta final é baby steps. Ou doses Exatamente. homeopáticas, né? É perfeito, também. Começa pequeno e depois se espalha Vai. por todo o Ou a ambiente. Vicia. a técnica do traficante também, né? Dá um Exatamente. gostinho. Vicia a galera, né? Um trial ali, né? Aí a galera vicia. Pegando o Foi assim que gancho a gente foi. disso que vocês estão comentando aqui, eu acredito assim, os dados são muito bons também para gerar insights, né? E os insights, a partir dos insights, a gente vem ali com a pesquisa qualitativa. Então, nesse sentido da maturidade, isso também deve ajudar bastante ali para vocês seguirem com pesquisas quali, né? Porque a gente precisa saber por quê, como a Valéria acabou de falar, né? Não, Isso. sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, Rê. Acho que assim, a gente tendo essas informações em mãos, várias vezes os dados já influenciaram de forma positiva para a gente na estruturação de uma pesquisa, por exemplo, ou de uma entrevista. Então, o que a gente perguntar, quais as hipóteses a gente validar. Então, assim, acho que os dados hoje eles são extremamente importantes para a gente nesses momentos, porque acho que faz a gente ir um pouco mais no micro, né, de alguma coisa, entender a fundo e chegar com perguntas, com dúvidas pertinentes aos usuários que a gente vai estar entrevistando ali, rodando um teste. Show. Mais pergunta? Acho que Eu não foi. tenho mais perguntas, não, mas eu queria dar os parabéns aí para vocês terem se juntado e formado esse projeto. É bem legal de ver essa história aí, parabéns. E agradecer por vocês terem aí tirado o tempo para preparar o material e apresentar para as pessoas. Tenho certeza que inspirou também mais gente aí a pensar como unir dados e UX e fazer disso aí uma história bonita que nem vocês fizeram. Valeu, pessoal. Obrigada.